E aí pessoal, aqui é a Gaia e vamos fazer algo diferente hoje. Que tal uma análise musical? Essa é uma ideia que eu já tinha há algum tempo, que é a de analisar obras de arte, músicas, quadrinhos, desenhos, analisar dos pontos, do máximo de pontos de vista possíveis, de detalhes e aspectos que compõem a obra possíveis, desde a melodia, a maneira como a ideia está sendo passada, qual é a sensação que está tentando ser passada com a música, se ela conseguiu fazer isso bem, fazer isso mal. Então, é uma ideia que eu já tinha há algum tempo, e eu gostaria de, nesse primeiro vídeo, começar com uma música que é muito interessante para mim, que é o gerador, Generator, da banda Bad Religion. Eu peguei esse vídeo, que tem a letra em inglês e a letra em espanhol embaixo, e vou botar na descrição do meu vídeo o link para este vídeo que eu peguei a letra, para quem tiver interesse de ver. Eu peço que todos ouçam a música antes de ver este vídeo, procurem, tem vários links dessa música no YouTube, inclusive o deste vídeo que eu estou usando a letra. Ouçam o vídeo, vejam o vídeo, ouçam a música e depois voltem para cá, porque nós vamos agora ouvir a música pausadamente, pedaço a pedaço, para tentar entender a letra, porque a letra é bem interessante, bem diferente, e eu vou dando minhas interpretações da letra, e vamos lá. Começa. Like a rock, like a planet, like a fucking atom bomb. Como uma rocha, como um planeta, como uma porra, como uma maldita bomba atômica. Logo no começo, nós já vemos que a música começa estourando assim, num pequeno intervalo de silêncio, se nós podemos reparar. Like a rock. Então, começa num pequeno intervalo de silêncio, já estourando na sua cara. E a letra que segue, a melodia, já traz essa noção de estouro, de pancada. Que ela já vai falando, logo como uma rocha, como um planeta. Um planeta como uma rocha. Porque nós percebemos que um planeta é como se fosse uma grande bola de pedra. Mas, então ele começa como uma rocha. Não, é pior do que uma rocha. Mais impactante que uma rocha. Como um planeta. Uma enorme rocha. E aí ele termina como talvez a figura máxima da contemporaneidade, da explosividade, do estouro, da destruição, que é uma droga, uma porra, uma maldita bomba atômica. Inclusive, na ficção, nós vemos a bomba atômica como um dos exemplos máximos, assim, do momento em que nós queremos demonstrar alguma coisa impactante, ou um fim, ou uma destruição de tudo. Nós temos um exemplo disso no jogo de God of War, quando Kratos fala, quando tem um segredo que você usa no jogo e aparece no céu, agora meu nome é Guerra, o destruidor de mundos. Nós vemos isso no jogo Braids, que no final há toda uma alusão para bombas nucleares. Nós vemos isso na própria, por exemplo, na literatura de Lovecraft, quando ele constitui Azathoth, um dos principais deuses da cosmologia lá dele, quando ele constitui Azathoth como o deus nuclear, como uma criatura, uma explosão nuclear viva, nós já percebemos no imaginário da contemporaneidade, desde o surgimento da possibilidade da fusão nuclear, como o exemplo máximo da destruição, ou do impacto, da mudança, da morte. Então, vemos logo no começo da música essa ascendência de uma rocha, um planeta, uma porra de uma bomba atômica. E isso aí é apenas a entrada para nós termos noção, para nos aclimatarmos à própria música, que continua cada vez numa ascendente pior. Eu permanecerei não perturbado pela alegria e... como é que é? Pela alegria e pela loucura que eu encontro para todo lugar que eu me viro. Então ele, como uma rocha, como um planeta, como uma bomba atômica, ele vai permanecer intocado, imperturbado, não perturbado pela alegria e pela loucura que ele encontra em todo lugar que ele se vira. Que encontra em todo lugar para o qual joga seus olhos. Vemos aí então já a pintura do que trará todo esse background da música, que é o de uma pessoa que está completamente estourada e perdida, enlouquecida,
que se sente como uma rocha imperturbável, como um planeta imperturbável, como uma bomba imperturbável, uma bomba nuclear imperturbável, pela loucura e pela alegria que ele encontra em todo lugar, para todo lugar que ele vê. Que lugares são esses? Ele viu desde sempre, desde o começo de tudo, nos livros e nas revistas. Ele viu isso, essa alegria, essa loucura que não irá perturbá-lo nos livros e nas revistas, que essa alegria e essas coisas que ele viu são como um espasmo antes de morrer, como um mar de pornografia. É importante percebermos, por exemplo, os tipos de construções imagéticas que são feitas com as palavras, porque são muitas palavras nesse sentido, ou melhor, são muitas palavras construídas com um substantivo e um adjetivo, sendo o adjetivo categorizando esse substantivo, e são sempre esses dígrafos, essas combinações duplas. Então nós temos Twitch Before Dying, Pornographic Sea, e veremos isso ao longo da música. E repare nos tipos de imagens que são construídas. Porque ele não fala aí de rosas, ele não fala aí de um clima bonito, de um dia ensolarado, de grama verde. As cores que são levantadas e as imagens que são levantadas são sempre essas de caos e de sujeira, e que nós veremos mais à frente até, de sangue, de dor, de morte, sujeira. Caos, destruição levantada pela bomba atômica logo no começo, apontada logo no começo da música. Nós vemos, é um espasmo antes de morrer, é um mar pornográfico, a pornografia aí utilizada como um exemplo da sujeira, de uma sujeira até da própria alma, porque coloca aí como toda uma sociedade, como toda uma situação que está desde sempre perdida nessa loucura e nessa alegria. Há uma flor atrás da janela. Há um homem feio sorridente. Como um canário, como um colibri em silêncio. Aí hummingbird é o pássaro que canta. Então, como um pássaro que canta em silêncio. Como sangue na minha porta. É um gerador. Aqui termina a primeira parte da música. Ou melhor, eu diria que a música tem uns 3 ou 4... umas 3 ou 4 partes. Mas nós vemos até agora que o que há? Você vê assim muitas coisas acontecendo. A noção é de alguém que está correndo, se tropeçando, caindo, olhando para um mundo completamente caótico à volta. Ele vê uma flor atrás da janela, um homem feio sorrindo, e diz que é como ele coloca isso como um pássaro que não canta, um pássaro cantante que não canta. Ele coloca isso de tal forma, nós vemos aí um caos absoluto espalhado. E ele aponta tudo isso como isso tudo que nós vemos até agora é o gerador. E o que é o gerador? Essa é talvez o ponto central de tudo. Porque o gerador é o que dá o título da música. Então é o titular, é a raiz, é o que dá a composição, a sua unidade. E é também essa coisa que... O gerador é tudo isso que ele explicou até agora. Essa loucura, essa alegria, essa loucura, esse mar pornográfico, esse pássaro cantante em silêncio, que é meio que um paradoxo, porque é a noção de algo que é para ser algo, mas não o é. Então, nós vemos tudo isso apontado nesse gerador. E aí a música para. Ou melhor, a música dá essa travada, repare. Percebam, vocês não têm a noção de que é como se essa pessoa estivesse caindo, torcendo. Ela concluiu que é um gerador. E aí ela para de falar, para a letra, e começa a tremer a música, começa a cair, começa a despencar. Repare como a música está mudando toda hora, as batidas, a melodia. E dá essa pausa. E por que pausa? Vamos voltar aqui rapidinho.
Repara como pausou, parou, está caindo a música. Ele falou, é o gerador. Essa pausa representa melodicamente esse gerador funcionando. It's a generator. O gerador para tentar funcionar, tentar fazer rodar, tentar fazer continuar a música. É o funcionamento desse gerador que ele apontou até agora como a causa de tudo isso que nós estamos vendo. E ele vai indo cada vez mais rápido, e quando ele começa a funcionar 100% o gerador, a pessoa começa a gritar. É uma pessoa completamente perturbada. Oh sim, como sangue na minha porta. Me limpe e eu irei correr até alcançar a costa, até o mar. Essa é uma imagem, então, isso até agora, essa noção que eu tinha apontado de alguém que está correndo, de alguém que está tentando chegar, de alguém perdido, vendo o mundo rodando loucamente à sua volta, e que finalmente eu percebi toda essa loucura, e começa a correr e fugir, e despencar e cair, apontando a culpa de tudo para esse gerador desconhecido, remete a nós, finalmente encontra sustento nessa parte da letra, em que nós vemos que ele está, me limpe, e eu irei correr até a costa. É muito interessante perceber isso, porque a costa, o mar, é um grande símbolo de liberdade, de absolvição. Em diversas culturas, em diversos momentos, o mar, com sua imensidão e seu horizonte infinito, ele é quase que o símbolo definitivo de tudo isso, desse nosso eterno retorno para uma origem. No mar nós viemos, do mar para o mar retornamos. É meio que também a noção da terra viemos, para a terra retornaremos, do pó ao pó. Mas aí é da água à água. E é muito curioso perceber toda esse encaminhamento da música, vendo dessa forma. O mar como essa figura libertatória. Continuando. Eu soube sempre desde o começo, como o osso debaixo da minha pele, como atores numa fotografia. Isso é muito bonito, é uma imagem muito bonita, porque a fotografia, em tese, é um momento, é a captura de um momento eterno. É como um poema escrito. Em teoria, você está tentando capturar um momento eterno, um momento singular, de uma família, de uma pessoa, de um animal, de uma planta. Você captura esse momento, normalmente com um ângulo, com uma intenção. A fotografia é feita de muitas formas para tentar capturar esse momento singular de alguém. Porém, atores numa fotografia, parece que a fotografia já perdeu essa característica de tentar capturar um momento perfeito, um momento singular na história, porque está tudo forjado. Atores numa fotografia, de certa forma, é como se fosse o mundo em que nós vivemos. Para essa pessoa que nesse momento dessa música está tendo um colapso nervoso, um colapso de sua mente, e percebendo tudo como uma grande loucura, e que ele vai se permanecer imutável como uma rocha, como um planeta, como uma bomba nuclear, frente a toda essa loucura e essa alegria, ele está percebendo tudo isso como esses atores. O mundo, as pessoas vivem como atores numa fotografia, tentando posar para uma fotografia, como modelos tentando posar e parecer aquilo que não o são. Então é interessante perceber também como ele fala como o osso debaixo da minha pele. Tudo isso, toda essa realidade que ele vê é como o osso debaixo da pele. Existe e ele consegue perceber apesar de não conseguir ver. E tudo isso, e é mais interessante como essa outra, como papel ao vento, ainda dá mais força, realça a anterior, que é atores numa fotografia, como papel ao vento. Poucas imagens na contemporaneidade falam mais da noção de largado, de fluiditude ou efemeridade, tolice e falta de sustento no nosso mundo contemporâneo do que um papel ao vento. Nós temos aquela cena clássica de beleza americana, que é aquele filme, American Beauty, onde tem a cena clássica do saco plástico levitando, voando ao vento. Porque
é como papel ao vento. É a mesma imagem, um pouco diferente, porque obviamente é um papel e não um saco plástico, mas realça as mesmas emoções de que estamos largados num mundo em que não há mais um sustentáculo centrado seja na fé, seja no espírito da ciência, no espírito do capitalismo, no espírito da revolução, que foi a época da modernidade. Não, estamos largados ao vento, tentando encontrar um sustentáculo. E ele percebe tudo isso como atores numa fotografia. Ele aponta, eu observo isso desde sempre como osso debaixo da minha pele, como atores numa fotografia, o mundo como atores numa fotografia, como papel ao vento. Antes tinha uma flor atrás da janela, agora tem um martelo atrás da janela. Há uma faca no chão. É muito lindo. Uma coisa para se perceber é que ele utilizou nessa música inteira imagens, palavras, escolhas de palavras que remetem à tecnologia e contemporaneidade, onde não existe florestas, não existe rios, não existe sol, não existem plantas, a não ser uma planta já transformada em artificial porque ela está atrás de uma janela. E essas turbinas na escuridão podem remeter a infinitas coisas, porque turbinas de avião podem nos remeter de volta à bomba nuclear que os aviões derrubam com suas bombas. Então é muito interessante perceber tudo isso. Ele aponta novamente o gerador. E o gerador tendo que funcionar. Reparem as pausas, reparem que é como o gerador tentando fazer as coisas funcionarem. E quando ele volta a funcionar na batida certa, ele grita. O cara grita, a pessoa grita. Ó sim, como sangue na minha porta. Me limpe, me lave. Ó sangue na minha porta, me lave, que eu irei correr até alcançar a costa. E aí nós temos esse final, que é basicamente puramente temos esse final que é puramente musical, instrumental. É interessante como um fechamento, porque a grande noção é que se nós percebemos esta música como essa pessoa que está caindo em si, está percebendo todas as loucuras do mundo e que vê sangue e vê morte e vê uma faca, a faca é também um grande símbolo de suicídio. A saída que ele pode ver talvez seja o suicídio, mas eu vou correr para a costa, para a liberdade, para sair de tudo isso. E a música termina não com palavras, não de uma maneira rápida, mas é processual. Reparem como é processual o tema. Vem o solo de guitarra, e continua. Reparem que a batida continua ainda tão forte quanto antes até. E a música vai terminando num fade-in. Ela não termina subitamente. O que mostra... Reparem que vai indo embora a música, vai indo embora o som e termina. Então, o que entender disso? Ele fala, me limpe que eu vou correr para o Costa. A música inteira parece uma corrida. Em termos gerais, a música inteira é dessa pessoa que percebe todas as loucuras, que do nada tem um colapso nervoso, percebendo todas as loucuras do mundo, a sua insustentabilidade, a sua efemeridade, a trivialidade com as coisas existem, porque as pessoas agem como se fossem atores numa fotografia. As pessoas... nós vemos diversas situações de pura insanidade ou de puro extravasamento irado e de fúria dentro desse personagem. Nós vemos também a efemeridade constituída no aspecto do saco plástico levitando, voando... Saco plástico não, do papel voando ao vento. Então, e percebemos isso porque nós sabemos que essa música é o momento exato em que o cara...
essa pessoa tem essa noção porque ele fala como uma rocha, como um planeta. Do nada, a música estoura, ele percebe a situação em que está e fala como uma rocha, como um planeta, como uma porra de uma bomba atômica, eu permanecerei imperturbável frente a toda essa loucura e essa alegria que me rodeia. Aí ele viu nos livros, ele viu nas revistas, ele viu tudo isso. Ele viu essa loucura que sempre existe em todo esse lugar, essa falsa alegria, essa loucura completa da sociedade na qual ele está, e ele quer correr. É tudo... As metáforas construídas, as imagens escolhidas, essa música é muito bem feita. Melodicamente, para mim, ela conseguiu remeter, conseguiu trazer bem essa causa absoluta dessa pessoa que se encontra nessa situação e tenta correr, se salvar, sair e termina lentamente caindo devagar, conforme ele vai fugindo, ou ele vai correndo, ou ele vai indo à costa na qual ele falou que iria correr caso o sangue da porta dele o limpasse. No final, o que é o gerador? A interpretação final que eu deixo é que o gerador, ele é precisamente o que constitui essa sociedade. É como se o mundo inteiro andasse sem perceber que por trás de tudo há um gerador funcionando. E o cara dessa música, o eu lírico dessa música, ele percebeu o gerador, e no momento em que ele percebe o gerador, ele percebe esse maquinário de loucura, de efemeridade, de papel ao vento, percebe como todos são autores numa fotografia. Essa pessoa surta, ela percebe o funcionamento do gerador, que é a sociedade, que é essa corrupção, que é essa podridão, que é essa falsidade que existe em nosso mundo, essa falta, esse mundo oco no qual ele vivia, e tenta correr, fugir, através de tudo e deixando tudo para trás, imperturbável como uma bomba nuclear que de certa forma deve ir saindo, destruindo tudo pelo caminho. Essa para mim é a beleza dessa música. É uma música singular que captura o momento de uma pessoa que consegue perceber a fachada de toda essa sociedade e entra em surto e tenta fugir a todo custo. É uma música de loucura, uma música de uma loucura violenta, de uma insanidade libertatória. Não é uma insanidade que fecha, mas é uma insanidade que liberta, que ele explode como uma bomba nuclear. Ele vai indo pela música e a música inteira vai seguindo, vai continuando até que termina com ele chegando, ou talvez se direcionando, porque é como se a gente estivesse correndo ao lado dele, mas de repente ele vai à frente, ele vai embora, ele corre sozinho e nós ficamos para trás ouvindo ele cantando, indo embora. E por fim, só para terminar esse vídeo, que já está bem longo, 20 minutos de análise de uma música de 3 minutos, quase 4, se vocês forem procurar, por exemplo, entrevistas com ele, ele explica que o gerador para ele é Deus, nessa música. Que o mundo, que realmente é tudo isso, ele é uma pessoa que conseguiu perceber Deus maquinando, Deus funcionando. E quando vê essa loucura de tudo e esse funcionamento frio de Deus, ele entra em loucura e vai embora. Eu fui pesquisar agora para poder saber, antes de fazer essa música, antes de fazer essa análise, porque eu já tinha essa análise pronta, eu já tinha essa análise vista, que eu já analisei essa música previamente, mas eu quis saber, ok, o cara deu alguma pista, alguma coisa, e é muito interessante como a música está construída de tal forma que esse gerador parece a sociedade, e a sociedade parece esse Deus que constrói essa sociedade, que constrói essa loucura de papéis, que torna uma sociedade como um papel flutuando ao céu, sem que nem pra quê, constituído de pessoas que são atores numa fotografia, enquanto que essa pessoa surtada tenta correr ao mar para se salvar. Bom, me diga se vocês gostaram dessa análise, porque eu pretendo fazer mais, tem muitas músicas que eu gostaria de fazer análise, e muitos outros trabalhos, tem textos, livros, tem filmes, tem curtas e coisas do gênero. Então, me digam o que vocês acham, me digam se gostaram, se gostariam de ver mais. E aqui foi Gagaia, analisando a música Generator de Bad Religion. E até a próxima, pessoal. Valete!